Alguma vez pararam para pensar como é que um computador se lembra das coisas? Quando o desligamos e voltamos a ligar, como é que as nossas fotos, os nossos ficheiros, continuam todos lá? Bem, a resposta não é magia, é pura lógica. E hoje vamos desmontar essa lógica peça por peça, para perceber como se constrói uma memória digital a partir do zero. Para começar a perceber isto, vamos olhar para dois aparelhos. De um lado, uma calculadora simples. Ela tem o que se chama uma lógica sem memória. Carregamos em 2 mais 2 e ela dá 4. Ponto final. O que fizemos antes não interessa para nada. E isto chama-se lógica combinacional. Agora, do outro lado, temos um computador. Ele usa lógica sequencial. O que ele faz agora depende e muito daquilo que já fez antes. E o que é que permite esta dependência do passado? Exato, a memória. É essa a grande peça que falta no nosso puzzle. A grande questão então é esta: como é que se dá a memória a um circuito? Como é que passamos de uma máquina que apenas reage ao momento para uma que consegue guardar informação e usá-la mais tarde? É esse o salto que vamos dar agora mesmo. Para resolver isto, temos de começar pelo mais básico de tudo, pelo átomo da informação digital, a unidade mais pequena que existe, um único bit, um simples sim ou não, um 0 ou um 1. Como é que podemos agarrar e guardar apenas isso? Bem, a solução para isto chama-se flip-flop tipo D. O nome pode parecer um bocado técnico, mas a ideia é surpreendentemente simples. Pensem nele como uma célula de memória minúscula, uma caixinha com uma única missão. Quando recebe ordem, ela fotografa o bit que está à sua porta, seja ele um 1 ou um 0, e guarda-o lá dentro sem o largar mais. E como é que isto funciona na prática? É um processo muito bem definido. Primeiro, temos um valor, por exemplo, o 1, que está ali à espera na entrada. Não acontece nada, até que, no passo 2, chega um pulso de controle. Esse pulso é o comando para capturar agora. De seguida, no passo 3, a porta abre-se e o 1 é armazenado. A partir desse instante, a saída do circuito assume esse valor. E agora vem o mais importante, o passo 5. A saída fica trancada nesse valor, mesmo que a entrada original mude para outra coisa qualquer. E pronto, conseguimos. O circuito lembrou-se. Ok, espetacular, já temos uma célula de memória. Mas isto cria um novo problema. Se ela estivesse sempre a guardar tudo o que lhe aparece à porta, a toda a hora, era o caos total. Precisamos de uma forma de controlar exatamente quando é que ela deve memorizar. Precisamos de ritmo, de sincronização. Exatamente. Sem controlo, teríamos pura instabilidade. Qualquer pequeno ruído ou flutuação na entrada seria imediatamente memorizado e a saída seria um caos. Com controle, a saída torna-se estável e previsível. O segredo não está só em conseguir lembrar, mas em saber o momento certo para o fazer. E esse controle vem de um sinal a que chamamos clock, ou relógio. Pensem nisto como o verdadeiro batimento cardíaco do sistema digital. É um pulso constante, rítmico, tic-toc, tic-toc. O nosso flip-flop está desenhado para ignorar tudo o que acontece, exceto num instante muito, muito preciso. No tic, ou seja, na subida do pulso. Nesse momento, é como se tirasse uma fotografia instantânea da entrada e aguardasse. Durante todo o resto do tempo, no toque, ele simplesmente mantém o valor que já guardou. E é esta sincronização que faz com que tudo funcione em harmonia. Garante que milhões ou até milhares de milhões destas pequenas células de memória mudem de estado todas ao mesmo tempo, de forma perfeitamente orquestrada. Sem este batimento cardíaco, os nossos computadores seriam apenas uma confusão de ruído eletrónico. Perfeito. Já resolvemos dois problemas: como guardar um bit e como fazer de forma controlada. Mas um bit, por si só, não nos leva muito longe. Como é que passamos disto para guardar informação a sério, como números ou letras? A resposta começa com o que já temos, o nosso bloco de construção fundamental, a nossa peça de Lego, um flip-flop que guarda um único bit. A solução, como muitas vezes acontece em engenharia, é simples, mas genial. Vamos juntá-los. Um grupo de flip-flops, todos a ouvir o mesmo sinal de clock, a trabalhar em equipa, forma o que chamamos de um registador. Se juntarmos 4, temos um registador de 4 bits. Se juntarmos 64, um de 64 bits. E por aí em diante. E é aqui que a magia acontece. Olhem para a tabela. Ao agrupar estes bits, eles de repente ganham um novo significado. A combinação 0101 já não são apenas zeros e uns isolados. Juntos num registador de 4 bits, podem representar, por exemplo, o número 5. De repente, a nossa memória digital deixou de guardar ruído e passou a guardar informação com um propósito. Ok, já conseguimos guardar dados. Mas a verdadeira revolução acontece quando percebemos que a memória não tem de ser uma coisa passiva. E se os circuitos pudessem usar aquilo que se lembram para
fazer coisas. E se a memória se tornasse parte da própria ação? É neste ponto que a memória se torna um elemento ativo. A saída do circuito volta a alimentar a sua própria entrada. O resultado de uma operação é guardado na memória e logo a seguir é usado como ponto de partida para a próxima operação. O estado anterior do circuito influencia diretamente o seu próximo estado. O exemplo clássico disto é um contador. É um circuito que usa um registador para se lembrar do número em que está. A cada pulso do clock acontece uma sequência fascinante. Ele lê o número que tem guardado, soma-lhe 1 e guarda um novo resultado no mesmo sítio. Ou seja, ele está a usar ativamente a sua memória do passado, o número que era, para calcular o seu estado futuro. E com isto fechamos o ciclo. Começamos com um único bit, juntámo-los para criar registadores e usámo-los para construir um circuito que conta. Agora vamos ligar estes pontos e ver como estes blocos de construção tão fundamentais estão literalmente por todo o lado na tecnologia que usamos todos os dias. Pois é, estes conceitos flip-flops, registadores, contadores, não são só teoria de livro. São a base de tudo o que é digital. A memória RAM do computador, milhares de milhões de células de memória a funcionar em perfeita sintonia. Os registadores dentro do processador do telemóvel. É exatamente isto, mas a uma velocidade estonteante. Um simples temporizador digital, no fundo, é só um contador a contar os pulsos de um clock. E isto deixa-nos com a ideia final para refletir. Partimos de um circuito muito simples, capaz de guardar apenas um sim ou um não. Ao combinar estes blocos de forma inteligente, sincronizados por um batimento cardíaco e eletrónico, construímos máquinas capazes de feitos absolutamente extraordinários. A pergunta que fica no ar é, se isto é o que conseguimos fazer com os princípios mais básicos, qual será o verdadeiro limite do que se pode construir com milhares de milhões destes pequenos cérebros artificiais